O CEO de uma empresa apostou o próprio carro que a cozinheira não conseguiria resolver o problema que estava quebrando a empresa. Ele riu. Os diretores riram. A sala inteira riu. Ela não disse nada. Apenas olhou para ele com uma calma que ninguém ali entendeu ainda. Você aí? Sim, você, a da bandeja. Alexandre Monteiro apontou o dedo na direção de Renata no exato momento em que ela atravessava a porta dos fundos da sala de reuniões. Ela parou, a bandeja com os cafés ainda na mão. Você ficou ouvindo minha apresentação? Renata não respondeu de imediato. Abaixou os olhos para a bandeja, depois voltou o olhar para ele. Calma, quieta demais para uma situação que já tinha ficado grande. Eu precisava saber quando servir, senhor. Risos baixos escaparam de um canto da sala. Um deles foi de Leandro, o diretor comercial, que nem se deu ao trabalho de esconder. Alexandre deu um sorriso lento, o tipo de sorriso que uma pessoa dá quando sabe que tem público. Então você ouviu tudo. Os números, a crise, o problema que está travando essa empresa faz 3 meses. Ele fez uma pausa calculada. Me diz uma coisa. Você entendeu alguma coisa do que eu falei? O silêncio durou uns 3 segundos. Pesados. Entendi, sim. Outro riso. Agora mais aberto. Leandro se recostou na cadeira como se estivesse num show de comédia. Alexandre colocou as mãos no bolso e caminhou devagar na direção dela. Não com urgência, com a tranquilidade de quem sabe que ninguém vai fazer nada. Entendeu? Ele repetiu a palavra devagar, saboreando. Olha que interessante. Virou para a plateia. A nossa cozinheira entendeu o que os meus diretores ainda não conseguiram resolver em 90 dias. Mais risos. Agora, a sala estava do lado dele, como sempre ficava. Então eu faço uma proposta. Alexandre abriu os braços, como se estivesse fazendo um favor imenso. Se você, Renata, é isso? Se você conseguir me apresentar a solução para essa crise em 48 horas, eu te dou o meu carro. Aquele lá fora, o preto. Você viu quando entrou, com certeza. Alguém na sala disse, nossa, em voz baixa. E se não conseguir? Ele pausou. Você some daqui sem reclamar, sem aviso prévio, sem nada. Combinado? Renata não piscou. A bandeja continuava firme na mão dela. E foi nesse momento, naquele silêncio em que todo mundo esperava ela abaixar a cabeça e sair, que ela fez a coisa mais inesperada que alguém poderia fazer naquela sala. Ela disse, combinado, sem tremer, sem hesitar. Alexandre Monteiro congelou por meio segundo, só meio segundo. Depois veio o sorriso mais arrogante que você já viu na vida. Mas o que ninguém naquela sala sabia, e ele menos que todos, era que Renata tinha passado os últimos 3 meses enxergando de perto algo que nenhum diretor viu, porque nenhum diretor presta atenção em quem serve o café. Como o homem mais poderoso daquela sala podia estar tão certo de uma coisa da qual ele não sabia absolutamente nada? Aquela gargalhada de Alexandre ecoou pela sala e foi direto para um lugar dentro de Renata que ela tentava manter fechado faz tempo. Era a mesma gargalhada, o mesmo tom, o mesmo peso de quem ri porque pode. E sem querer, ela voltou. Tinha 23 anos quando entrou pela primeira vez numa faculdade de administração. Bolsa parcial, turno da noite, mochila comprada no camelô. Mas ela entrava naquele prédio com uma vontade que poucos alunos ali tinham. Você vai longe, Renata. O professor Cardoso falava isso sempre, devolvendo as provas dela com nota alta circulada em vermelho. Ela acreditava. Tinha motivo para acreditar. Em casa, Marcos esperava com o jantar pronto e o sorriso mais honesto que ela conhecia. Ele era torneiro mecânico, acordava às 5 da manhã, nunca reclamava. Um dia você vai mandar em uma empresa dessas. Ele dizia, apontando para qualquer prédio comercial que aparecia na televisão. Ela ria, ele ria junto, e por um tempo aquilo parecia suficiente para segurar o mundo. Mas o mundo não pediu licença.
Numa terça-feira sem nada de especial, Marcos saiu para o trabalho e não voltou. Acidente na Via Dutra. Caminhão fechou o carro dele, rápido demais para qualquer coisa. Renata lembra do telefone tocando, lembra da voz do cunhado do outro lado, lembra que não conseguiu falar nada por um tempo longo, só ficou com o aparelho colado no rosto enquanto o mundo continuava acontecendo lá fora, como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Com 2 filhos pequenos e sem renda, a faculdade virou impossível no mês seguinte. Ela tentou segurar por mais 2 meses. Não conseguiu. Você pode trancar, Renata. Quando estabilizar, volta. A secretária da faculdade falou com aquela voz gentil de quem já viu isso acontecer muitas vezes. Ela trancou. Nunca voltou. A vaga de cozinheira na empresa de logística apareceu numa placa colada no ponto de ônibus. Não era o que ela queria, nunca foi, mas pagava o aluguel, pagava a escola das crianças e tinha vale alimentação. Era o suficiente para continuar em pé. O que ninguém sabia, nem Alexandre, nem Leandro, nem nenhum daqueles diretores, era que Renata nunca tinha parado de estudar. Não na faculdade, mas do jeito que dava. Livros emprestados, vídeos no celular depois que as crianças dormiam, planilhas que ela montava por conta própria só para não perder o raciocínio. E em 3 meses, servindo café naquela sala de reuniões, ela tinha ouvido mais sobre as finanças daquela empresa do que qualquer consultor externo que Alexandre contratou. Ela via os números, via onde não fechava, via o que ninguém estava querendo enxergar. A voz de Alexandre cortou tudo. Então, tá com medo de assinar o combinado, Renata? Ela piscou, voltou para a sala, para a bandeja, para ele, e sentiu uma coisa que não sentia faz muito tempo. Certeza. O combinado foi feito na frente de todos. 48 horas. Renata tinha 48 horas para apresentar uma solução para a crise financeira que 3 meses de reuniões com diretores graduados não conseguiram resolver. Ela saiu da sala, empurrando a porta de serviço com um ombro, bandeja ainda na mão, e foi direto para a cozinha. Colocou as xícaras na pia devagar. Respirou fundo. Na cabeça dela, os números já estavam alinhados. Ela tinha ouvido tudo naquelas semanas. Cada dado, cada rubrica, cada justificativa vaga que os diretores davam sem que ninguém pedisse uma explicação mais profunda. Ela sabia onde estava o buraco. Conseguia ver o que os outros não estavam enxergando ou não queriam enxergar, mas saber e conseguir fazer alguém ouvir eram 2 coisas completamente diferentes. Na hora do almoço, ela esperou o momento certo e se aproximou de Fábio, o gerente financeiro de nível médio que sempre pegava café sem açúcar e às vezes ficava até tarde fazendo planilhas. Fábio, posso te falar uma coisa rápida? Ele olhou para ela com aquela expressão de quem não entende o contexto da pergunta. Sobre o quê? Sobre os números que o Alexandre apresentou hoje cedo. Eu acho que tem uma inconsistência nas projeções de custo operacional que ninguém... Renata, ele a interrompeu com uma voz baixa, quase sem energia. Eu tenho uma reunião em 10 minutos. Eu sei, mas é rápido. Se você olhar o relatório de... Não é sobre isso. Ele se levantou, pegou o copo d'água. É que... Olha, não é o seu lugar, tá? Não falo com maldade. É só que se alguém te ver falando sobre isso comigo, você vai ter problema. Sério? Ele foi embora. Renata ficou parada ao lado da mesa dele por alguns segundos. As mãos estavam quietas, mas por dentro alguma coisa apertava forte. Ela voltou para a cozinha. Pegou uma folha do bloco que usava para anotar pedidos e começou a escrever. Números, setas, comparações. Do jeito que ela sabia fazer. Simples, direto, sem enrolação. Se ninguém ia ouvir, ela ia preparar algo que não pudesse ser ignorado. Tinha 46 horas. No dia seguinte, cedo, Alexandre chegou antes de todo mundo. Renata soube porque ouviu o passo dele no corredor. Aquele passo marcado de quem precisa que o ambiente sinta que ele chegou.
Ela estava organizando o estoque quando ele abriu a porta da cozinha sem bater. Fábio me falou que você foi falar com ele ontem. Renata virou devagar. Fui. Alexandre entrou, não fechou a porta completamente, do jeito de quem não se preocupa em ser visto, porque sabe que ninguém vai interferir de qualquer forma. Você assinou o combinado, tá ótimo. Mas isso não te dá autorização para andar pela empresa perturbando o meu time. Eu fiz uma pergunta. Levou menos de 2 minutos. Renata. Ele falou o nome dela com aquela cadência lenta, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Você cozinha, você serve. Isso é o que você faz aqui. O combinado que você aceitou ontem foi para animar a reunião, não uma autorização para você começar a se achar. Ela segurou o olhar dele sem piscar. Se foi só para animar a reunião, por que você veio até aqui me dizer isso? Silêncio. Alexandre deu um sorriso que não chegou aos olhos. Você tem até amanhã ao meio-dia. Se não aparecer com nada concreto, eu mesmo ligo para o RH e faço o seu desligamento. Sem drama, sem choro. Ele saiu. A porta balançou no batente. Mais tarde, na hora do almoço, Renata percebeu que algo tinha mudado no andar inteiro. As pessoas que antes trocavam um bom dia com ela, agora desviavam o olhar. A Cláudia, da administrativa, que sempre pedia para Renata guardar um pão de queijo, passou direto sem nem olhar. Dona Neide, que trabalhava na recepção há 12 anos, chegou perto de Renata no intervalo e mostrou o celular, com o cuidado de quem está entregando uma prova de crime. No grupo interno da empresa, Alexandre tinha postado: lembrete, cada um faz o que é de sua responsabilidade. Confusão de função gera problema para todo mundo. Nada explícito. Não precisava ser. Todo mundo entendeu o recado. Renata devolveu o celular para Dona Neide sem falar nada. Pegou a marmita, foi até o banco nos fundos, sentou. Comeu devagar, olhando para a parede, mas a folha de papel com os números continuava dobrada dentro do bolso do avental, e ela não jogou fora. Eram quase 11 da noite quando Renata sentou na beira da cama. Os filhos dormiam. O apartamento estava silencioso, daquele jeito que fica pesado demais quando você está sozinha com os próprios pensamentos e não tem como fugir deles. Ela pegou a folha amassada do bolso e abriu em cima da colcha. Olhou para ela por um tempo. O raciocínio estava certo, ela sabia que estava. Mas saber que você está certo e ter coragem de defender isso na frente de uma sala cheia de gente que já decidiu que você não tem valor, essas eram 2 batalhas completamente diferentes. E aí aquela voz começou. A voz que aparece sempre tarde da noite, quando a gente está cansado demais para brigar com ela. Quem você pensa que é? Ela fechou os olhos. Você trancou a faculdade. Você não tem título, não tem cargo. Você serve café. Isso é o que você é para eles. Era verdade. Tudo aquilo era tecnicamente verdade. E mesmo que ela chegasse lá no dia seguinte com tudo na mão, com os números certeiros e a solução clara, o que impedia a Alexandre de simplesmente rir, chamar segurança e encerrar o assunto ali? Nada. Absolutamente nada. Ela se levantou, foi até a janela. Lá fora, São Paulo continuava acesa como sempre, indiferente, sem parar por ninguém. Em cima da cômoda tinha uma foto. Ela e Marcos, num domingo qualquer, num parque qualquer. Os dois rindo de alguma coisa que ela já nem lembrava mais o quê. Ela ficou olhando para a foto. Marcos nunca tinha deixado ela desistir de nada, nem quando o dinheiro sumiu, nem quando a bolsa atrasou, nem quando o carro quebrou na semana de provas. Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço, Renata. O problema é que às vezes você esquece disso. A voz dele na memória era tão clara que doía no peito. Ela respirou fundo, voltou para a cama, pegou a folha de novo, pegou a caneta e começou a reorganizar tudo com mais calma, mais clareza, mais ordem. Se ia entrar naquela sala no dia seguinte, ia entrar com algo que não pudesse ser varrido para baixo do tapete com uma piada. Não ia desistir. Não dessa vez. O meio-dia chegou mais rápido do que Renata esperava.
Ela tinha dormido menos de 4 horas, mas quando o alarme tocou, já estava acordada faz tempo. A folha estava completa em cima da mesa, os números organizados, a argumentação clara. Passou a manhã na cozinha fazendo o que tinha que fazer. Preparou o café, organizou o estoque, serviu o lanche das 10, tudo no ritmo de sempre, como se o resto do dia fosse comum. Às 12 em ponto, tirou o avental. Dobrou devagar, deixou em cima da bancada, pegou a folha. E foi. A sala de reuniões estava cheia. Alexandre tinha garantido isso. Diretores, gerentes de área, coordenadores, gente que normalmente não aparecia em reunião de meio de semana, estava lá. Renata percebeu assim que abriu a porta e sentiu o peso dos olhares pousando nela ao mesmo tempo. Alexandre estava em pé na cabeceira, braços cruzados, com aquele sorriso de quem já sabe como a história termina. Olha quem apareceu! Ele abriu os braços como se estivesse recebendo uma visita surpresa. Pessoal, a nossa especialista chegou. Risos imediatos, fáceis. O tipo de riso que vem de quem quer agradar, não de quem achou graça de verdade. Renata entrou, caminhou até o centro da sala sem olhar para os lados. Parou na frente da mesa principal. Eu vim apresentar o que você pediu. O que eu pedi? Alexandre repetiu devagar, saboreando cada sílaba. Isso, que cena! Virou para os diretores com as mãos no bolso. 48 horas atrás eu lancei um desafio aqui, lembram? Só para animar a reunião. Nunca imaginei que ela fosse levar a sério de verdade. Mas risos. Leandro, o diretor comercial, já tinha o sorriso aberto e confortável de quem está no lugar certo na hora certa. Renata colocou a folha em cima da mesa. Posso apresentar? Alexandre olhou para a folha. Uma folha de papel, manuscrita. Ele encarou como se estivesse olhando para uma criança que tinha trazido um desenho rabiscado para mostrar para o chefe. Uma folha, disse em voz alta, garantindo que todos ouvissem. Nossa menina trouxe uma folha de papel. O riso que veio dessa vez foi mais alto, mais solto. A sala relaxou na crueldade, como quem se acomoda numa cadeira confortável. Renata não se moveu. Os números estão aqui, se você quiser olhar. Renata! Ele pegou a folha com 2 dedos, como se estivesse segurando algo que não queria tocar, e colocou de volta sem abrir. Você sabe o que eu tenho em cima da minha mesa? 3 relatórios, de consultorias especializadas, com equipes inteiras de analistas formados. Sabe quanto custaram no total? Pausa longa calculada. Mais do que você vai ganhar aqui nos próximos 10 anos somados. Alguém no fundo soltou um "nossa" contido. Renata respirou fundo pelo nariz. Manteve o olhar fixo nele. Eu sei, eu li os 3. Silêncio de um segundo. Alexandre franziu levemente o senho. O sorriso ficou no rosto, mas algo nos olhos mudou, rápido demais para a maioria da sala perceber. Renata percebeu. Você leu. Ficam em cima da mesa quando vocês saem. Eu limpo a sala todo dia. Mais um riso coletivo, mas esse levemente diferente. Nervoso. Como se a piada tivesse ficado um pouco torta. Alexandre se recompôs na hora. Tá, ótimo. Bateu palma uma vez, seco. Leandro, vamos ser educados. Deixa ela falar. Leandro se levantou um pouco na cadeira e fez um gesto lento com a mão, teatrical, do jeito de quem está fazendo um favor enorme só de ouvir. A sala riu do gesto dele, e Renata abriu a folha e começou. Ela sabia que tinha pouco tempo antes de ser cortada. Foi direto. O problema não é a queda de receita. Receita caiu 15%, mas isso é reversível. O problema real está no custo operacional, que subiu 23% nos últimos 6 meses, sem nenhuma justificativa de crescimento proporcional. Se você cruzar isso com as modificações de rota feitas em março... Para! Alexandre levantou a mão. Ela continuou.
As rotas foram modificadas sem licitação registrada, e o contrato com a nova transportadora foi assinado 15 dias antes da crise ser comunicada internamente. Eu disse para. A sala ficou quieta de um jeito diferente. Não era mais o silêncio de quem espera a próxima piada. Leandro não estava mais sorrindo. Alexandre caminhou devagar até onde ela estava. Parou perto demais, do jeito que pessoas poderosas fazem quando querem que você dê um passo para trás. Você sabe o que acabou de fazer? A voz estava baixa agora, controlada. Você ficou aqui na frente de todo o meu time e levantou suspeitas sobre decisões estratégicas da empresa. Baseada em quê? Numa folha que você rabiscou de madrugada? Baseada nos documentos que vocês deixam em cima da mesa. Ela não recuou nem 1 centímetro. Se não queriam que ninguém lesse, deviam guardar com mais cuidado. E aí aconteceu. Por 30 segundos. Exatamente 30. O peso daquela sala virou. Era visível. 2 gerentes trocaram olhar. Uma coordenadora parou de mexer no celular. Leandro ficou quieto. Até um assessor encostado na parede do fundo ficou de pé, prestando atenção de verdade pela primeira vez. Por 30 segundos, pareceu que alguma coisa podia mudar. Então Alexandre soltou uma risada. Alta, solta. Calculada. Gente, virou para a sala com os braços abertos. Vocês estão vendo isso? A nossa cozinheira está me acusando de fraude. Bateu palma devagar, como aplauso de teatro. Que coragem mesmo. O riso voltou, mais alto que antes. E dessa vez carregou algo que os anteriores não tinham trazido. Crueldade de verdade. Você sabe quantos anos de empresa eu tenho, Renata? 22. Você sabe quantos processos eu já enfrentei nessa cadeira e saí por cima? Todos. Cada um deles. Ele chegou ainda mais perto. E sabe o que as pessoas que tentaram me derrubar têm em comum? Sumiram todas, quietinhas. As mãos de Renata estavam fechadas ao lado do corpo. Mas o que me deixa mais curioso mesmo... Ele pegou a folha devagar, como se estivesse fazendo um favor, e abriu pela primeira vez. Olhou por uns 3 segundos com os olhos semicerrados. Você nem terminou os estudos, né? Nem a faculdade, nem nada. Terminei o ensino médio e cursei 2 anos de administração. 2 anos e não terminou. Ele jogou a folha de volta na mesa com um movimento casual, como se descartasse um rascunho inútil. Então, o que a gente tem aqui é uma cozinheira sem diploma tentando me explicar gestão financeira numa sala cheia de gente formada. Ele virou para a plateia. Alguém aqui consegue levar isso a sério? Ninguém falou, ninguém defendeu. Leandro olhou para o teto. A coordenadora voltou para o celular. 2 gerentes mexeram nas cadeiras com aquele desconforto de quem quer que o assunto morra logo. Alexandre foi andando devagar de volta para a cabeceira. Reunião encerrada. Renata, pode voltar para a cozinha. O RH vai te chamar ainda hoje. As cadeiras rasparam no chão. As pessoas se levantaram, começaram a sair, conversando entre si como se ela já não estivesse mais no ambiente. A folha ficou em cima da mesa. Ela ficou parada no meio daquela sala que esvaziava, ouvindo o barulho dos passos saindo, das vozes voltando ao normal, do mundo continuando como se nada tivesse acontecido. Ninguém parou, ninguém olhou. Ela estava sozinha. O banheiro do térreo era pequeno, com um cano que pingava devagar no silêncio. Renata tinha entrado lá sem pensar, por instinto, só para sair do corredor antes que alguém visse o que estava no rosto dela. Ela ficou parada na frente da pia por um tempo. Olhou para o próprio reflexo. Olhos vermelhos, mas sem lágrima descendo. Ela tinha segurado forte até ali e o corpo ainda não tinha decidido se ia ceder. Abriu a torneira. Colocou água fria no rosto. 1 vez. 2. A sensação de frio foi boa por 1 segundo. Depois voltou tudo. A sala, as cadeiras raspando, as costas se virando, a folha jogada como lixo em cima da mesa. Ela fechou a torneira e ficou com as mãos no rosto por um momento.
A parte dela que estava exausta, e era uma parte grande, enorme, acumulada de anos, aquela parte sussurrou baixinho que era hora de parar, que ela tinha tentado, que ela podia ir buscar os filhos na escola, fazer o jantar, colocar o filme que o menor tinha pedido na semana passada e que ela ainda não tinha tido tempo de colocar. Que às vezes a gente bate numa parede e não tem vergonha nenhuma em aceitar que não consegue atravessar. Ela abriu os olhos, pegou o celular no bolso do uniforme. Tinha uma notificação, foto no grupo da escola. O filho mais novo, Gabriel, aparecia no centro com um desenho na mão, um prêmio de melhor trabalho da turma. O sorriso dele era largo, os dentes da frente faltando. Ela ficou olhando para a foto. Gabriel tinha 7 anos e ainda acreditava que a mãe resolvia tudo, que quando algo quebrava, ela consertava, que quando alguém empurrava, ela não caía. Ela travou a tela e guardou o celular. Respirou fundo uma última vez. Tirou a carteirinha do avental, abriu a porta do banheiro e voltou para o corredor com o passo firme de quem tomou uma decisão sem precisar de discurso. O RH não tinha te ligado ainda. Ela sabia que a ligação viria, mas ainda não tinha vindo. Então, ela ainda estava ali. Ainda era funcionária, ainda tinha crachá, ainda podia andar pelo prédio. E foi o que ela fez. Subiu para a sala de reuniões. Estava vazia agora, cadeiras bagunçadas, copos esquecidos em cima da mesa. Ela entrou com o pretexto de recolher o material. Era o que ela fazia todo dia, afinal. Pegou os copos, empilhou. Foi passando o olhar pela mesa. A folha dela estava lá, abandonada. Ela pegou, dobrou com cuidado e colocou no bolso. Mas quando foi empurrar a cadeira da cabeceira para alinhar, viu. Embaixo da cadeira de Alexandre tinha caído um papel. Provavelmente escorregou da pasta durante a confusão do final da reunião. Uma folha dobrada ao meio, com o cabeçalho da empresa. Ela se abaixou. Pegou. Abriu devagar. Era um e-mail impresso. Entre Alexandre Monteiro e alguém identificado só com as iniciais RT. A data era de fevereiro, 3 semanas antes de a crise ser anunciada internamente. O assunto do e-mail era simples, seco, uma linha só. Confirmar recebimento, conta conforme combinado. Renata leu 3 vezes. O coração estava batendo acelerado, mas a cabeça estava estranhamente calma. Ela não entendia tudo aquilo ainda. Não tinha como entender sozinha. Mas sabia o suficiente para reconhecer que aquilo não era um e-mail comum. Que conta conforme combinado não era o tipo de coisa que aparece num papel de empresa por acaso. Ela dobrou o papel com muito mais cuidado do que tinha dobrado o próprio trabalho da madrugada. Colocou dentro do bolso, no fundo, junto com a folha dela. Precisava de alguém que entendesse o que estava olhando. Alguém de dentro, mas que não fosse do time de Alexandre. Alguém que conhecesse os números da empresa de verdade, que tivesse acesso aos registros e que, mais importante que tudo, fosse honesto o suficiente para não sair correndo para o 10º andar assim que ela mostrasse o papel. Tinha uma pessoa, Paulo, o contador que ficava na sala no fundo do 3º andar, que tomava café sozinho, que sempre cumprimentava ela com um aceno simples e genuíno, sem aquela educação falsa que os outros usavam. Ela olhou o relógio. Paulo ainda estava no prédio. Ela tinha visto a luz acesa na sala dele quando subiu. Foi. A sala de Paulo era pequena, com estante até o teto e uma mesa coberta de pastas organizadas por cor. Ele estava de costas quando Renata bateu na porta aberta, digitando alguma coisa no computador com aquela concentração de quem não ouve mais o barulho do prédio ao redor. Ele virou. Viu ela, viu o rosto dela, e sem ela dizer nada ainda, ele fechou a porta. Senta. Não foi uma pergunta. Foi o tom de alguém que já entendeu que o que vem a seguir não é conversa de corredor. Renata sentou na cadeira do lado da mesa, tirou os 2 papéis do bolso, a folha dela e o e-mail impresso. Colocou em cima da mesa, lado a lado. Paulo pegou o e-mail primeiro, leu, releu,
Ajustou os óculos devagar, do jeito de quem precisa de mais um segundo para processar o que está vendo, sem deixar a reação aparecer no rosto antes da hora. Onde você achou isso? Caiu embaixo da cadeira dele na reunião. Pausa. E isso aqui? Ele apontou para a folha manuscrita. Eu montei, baseado no que ouvi nas reuniões e nos relatórios que ficavam em cima da mesa. Paulo ficou olhando para a folha por um tempo que pareceu longo demais. Depois, olhou para ela com uma expressão que Renata não conseguiu ler de imediato. Você cursou contabilidade? Administração, 2 anos, não terminei. Ele assentiu devagar, como se aquilo confirmasse algo que ele estava pensando. Renata. A voz dele era baixa, firme, sem drama. Eu trabalho aqui há 8 anos. Nesse tempo vi coisa que não devia ver e fiquei quieto porque não tinha prova de nada. Só intuição. Ele dobrou o e-mail com cuidado. Isso aqui não é intuição. Ela sentiu o ar mudar dentro do peito. Você me ajuda? Paulo tirou os óculos, limpou na camisa, colocou de volta. Vamos destruir ele. Paulo abriu o computador e foi direto para a pasta de arquivos que Renata nunca teria acesso. Registros contábeis internos, histórico de contratos, movimentações por rubrica. Olha aqui. Ele virou o monitor levemente para ela. Essa rubrica, otimização logística, começou a aparecer em março. Antes disso, 0. Depois de março, ela cresce todo mês. Discretamente, mas cresce. Renata se inclinou para a tela. E essa rubrica vai para qual conta? Conta de pessoa jurídica, empresa chamada RTL Soluções. Ele digitou mais alguma coisa. Empresa constituída em janeiro desse ano, 2 meses antes da crise ser anunciada. Renata ficou quieta. RTL. Ela falou baixo. As iniciais do e-mail eram RT. Paulo parou de digitar. Os dois ficaram 1 segundo em silêncio, olhando um para o outro com aquela consciência de quem acabou de entrar num território que não tem como fingir que não viu. Ele criou uma empresa fictícia. Renata falou devagar, montando em voz alta. Desviou dinheiro para ela através de contratos que não existem de verdade. Depois anunciou a crise para justificar os cortes. Enquanto isso, o dinheiro já tinha sumido. Paulo assentiu. E a crise que ele jogou no colo de todo mundo era consequência dos próprios desvios que ele estava fazendo. A raiva que Renata sentiu naquele momento foi diferente de tudo que tinha sentido até então. Não era aquela raiva quente e impulsiva de quem foi humilhado. Era uma raiva fria, organizada, que não precisava gritar porque sabia exatamente o que ia fazer. O medo tinha ido embora, substituído por algo muito mais perigoso para Alexandre Monteiro: clareza. Paulo passou a hora seguinte abrindo registros, cruzando datas, imprimindo com critério. Cada documento sozinho não provava nada de definitivo. Mas juntos, os contratos com a RTL Soluções, as datas de transferência, o e-mail impresso e a análise que Renata tinha montado na madrugada, formavam uma linha do tempo que qualquer auditor levaria menos de 30 minutos para confirmar. Falta uma coisa, Paulo falou enquanto organizava as folhas. Precisamos de alguém que possa confirmar que esses contratos nunca foram executados de verdade, que a RTL nunca prestou serviço nenhum aqui. Renata pensou por alguns segundos. Dona Neide. A da recepção? Ela registra toda entrada de prestador de serviço no sistema, todo técnico, toda visita, todo fornecedor. Se a RTL tivesse mandado alguém aqui uma única vez, ela teria o registro. Renata parou. E se não tiver registro nenhum, significa que nunca apareceu ninguém. Paulo fechou a pasta com uma firmeza satisfeita. Quando é a Assembleia Anual? Quinta-feira, daqui a 2 dias. Investidores presentes? 3 principais. Eu sirvo o café nessas reuniões há 2 anos. Ele olhou para ela com aquele olhar sério de quem está avaliando algo rápido e com precisão. É lá. É nesse momento. Renata assentiu. Eu sei.
Eles conversaram com Dona Neide no dia seguinte cedo, antes do movimento do prédio aumentar. Renata foi sozinha primeiro, porque sabia que se Paulo aparecesse junto, pareceria grande demais, e Dona Neide ia assustar antes de ouvir. Encontrou ela no corredor, chegando com a bolsa no ombro. Neide, preciso te mostrar uma coisa. Dona Neide olhou para os lados. Aqui não. Foram até o banheiro do térreo, o mesmo onde Renata tinha lavado o rosto no dia anterior. Portas fechadas, ninguém mais. Renata mostrou os documentos. Explicou o básico. Dona Neide leu o nome da empresa. Ficou quieta por um momento comprido. RTL Soluções, ela repetiu. Eu nunca registrei ninguém dessa empresa. Em 12 anos aqui, eu registro tudo. Todo mundo que entra, sem exceção. Eu sei, Neide. A mulher fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinham uma decisão dentro deles. O que você precisa de mim? Só que você fale a verdade na quinta-feira, na frente dos investidores. Nada mais que isso. Dona Neide respirou fundo pelo nariz. Tá bem, era o que faltava. Tinham tudo. Mas na quarta-feira à noite, quando Renata e Paulo estavam revisando os documentos pela última vez na sala dele, o celular dele vibrou. Uma mensagem, de um número que ele reconheceu na hora. Um colega do departamento financeiro. Paulo, o Alexandre pediu sua pasta de contratos de logística para a auditoria interna amanhã cedo. Tô te avisando porque você é gente boa. Cuida-se. Os dois leram a mensagem ao mesmo tempo. O silêncio que veio depois pesou diferente de todos os outros. Alexandre estava desconfiando. Não de Renata. Provavelmente ainda achava que ela não tinha mais o que fazer. Mas de Paulo. De alguma forma, alguma coisa tinha chamado a atenção. Um arquivo aberto, uma impressão registrada no sistema, algum detalhe mínimo que um homem paranoico é capaz de notar quando sente que o chão está se movendo. Se ele chegasse antes deles na manhã seguinte e retirasse os contratos originais da pasta, ou pior, adulterasse alguma coisa, a linha do tempo inteira podia desmoronar. Paulo fechou o notebook. A assembleia é às 10 da manhã. Eu sei. Renata guardou os documentos dentro da bolsa. Todos, físicos e digitalizados no celular como backup. Então a gente entra antes. Ela ficou parada por um segundo com a bolsa no ombro, olhando para o corredor vazio do prédio que estava quase fechando. Amanhã era o dia. Sem mais tempo, sem mais preparação, sem mais chance de ensaiar. Era agora ou nunca. Eram 6 da manhã, quando Renata chegou na frente do prédio. Paulo já estava lá, encostado no carro com 2 cafés na mão, o cabelo ainda molhado de banho rápido. Ele passou um copo para ela sem falar nada. Os dois ficaram assim por um momento, olhando para o prédio ainda semi-escuro, com as luzes do térreo acendendo devagar. Você está bem? Ele perguntou. Estou pronta. Ela corrigiu, sem drama. Subiram juntos. O prédio tinha esqueleto de movimento naquele horário. Porteiro, uma ou outra faxineira, a máquina de café que alguém tinha ligado cedo. Ninguém ia estranhá-los chegando antes da hora. Paulo tinha credencial. Renata tinha uniforme. A sala de Paulo foi o ponto de operação. Ele abriu o notebook enquanto ela organizava os documentos em cima da mesa. Os contratos impressos separados por data, o e-mail de fevereiro dentro de um plástico transparente para não amassar, a análise dela revisada e passada a limpo numa folha nova e o relatório de Paulo com os cruzamentos contábeis que ele tinha formatado na noite anterior. Ao lado de tudo isso, o celular com os arquivos digitalizados, salvos em 2 aplicativos diferentes e enviados para o e-mail pessoal de ambos como backup. Se Alexandre tentasse sumir com alguma coisa, não ia adiantar. Paulo abriu a pasta de contratos no sistema. Intacta. Ele ainda não tinha mexido. Ele não chegou a tempo. Paulo falou baixo. Ou decidiu agir diferente. Renata não relaxou. Copia tudo agora, antes que alguém apareça. Ele copiou. Renata ficou de olho na porta. Às 7h30, ela desceu até a recepção. Dona Neide chegava sempre às 8 menos 20.
pontual como relógio, todo dia da semana. Havia 12 anos. Às 8 menos 15, ela apareceu com a bolsa no ombro e a expressão de sempre, séria, organizada, sem exagero. Mas quando viu Renata esperando encostada no balcão, a expressão mudou um pouco. Hoje é o dia, né? Dona Neide falou baixo enquanto colocava a bolsa embaixo da mesa. É. Renata olhou para ela com cuidado. Você ainda está dentro? A mulher ligou o computador sem pressa. Estou. Elas combinaram o momento exato. Dona Neide ia entrar na sala de assembleia quando Renata fizesse o sinal. Um texto simples, uma única palavra. A partir dali, ela confirmaria na frente dos investidores que a RTL Soluções nunca havia mandado um representante sequer ao prédio em todos esses meses. Simples, direto, irrefutável. Renata subiu de volta para o terceiro andar com aquela sensação estranha de quando um plano está completo demais, como se você soubesse que vai funcionar e isso, sozinho, já dá medo. Às 9h20, Renata foi até a copa preparar o café da assembleia. Era o que fazia sempre. Se alguém a visse chegando com bandeja e xícaras, não ia parecer fora do lugar. O celular vibrou. Era uma mensagem de Dona Neide. Renata, o RH acabou de me chamar. Disseram que hoje eu vou cobrir a portaria do estacionamento. Me tiraram da recepção. Renata parou com a xícara na mão. Releu a mensagem. Respirou. Alexandre não sabia do que estava por vir. Mas ele era o tipo de homem que controla o ambiente ao redor por instinto, especialmente em dias importantes. Mover Dona Neide naquela manhã podia ser coincidência. Podia não ser. Ela foi até o banheiro, ligou para Paulo. Neide foi tirada da recepção. Silêncio de 2 segundos. Ela ainda pode entrar na assembleia? Se ela sair do posto dela, vai chamar atenção. E se chamarem segurança, então não podemos depender dela para entrar. Paulo falou firme. Mas a gente ainda tem o depoimento dela. Se ela confirmar por escrito assinado que nunca registrou ninguém da RTL, isso leva tempo que a gente não tem. 10 minutos. Ele cortou. Me dá 10 minutos. Ele mandou para Dona Neide um documento simples, de 2 linhas, redigido no celular mesmo. Uma declaração direta, sem juridiquês, afirmando o que ela mesma já tinha confirmado pessoalmente. Ela assinou com o dedo na tela, tirou foto frente e verso, mandou de volta. 3 minutos. Paulo imprimiu na sala dele, assinou como testemunha e colocou no envelope com os outros documentos. Às 9h50, os dois estavam no corredor do andar da sala de assembleia. Renata com a bandeja. Paulo com a pasta embaixo do braço, do jeito natural de quem vai entregar um relatório. 10 da manhã. As vozes dos investidores já chegavam pela porta fechada. Paulo olhou para ela. Ela assentiu. Empurrou a porta com o ombro, entrou com a bandeja e ouviu a voz de Alexandre Monteiro parando no meio de uma frase quando percebeu quem tinha acabado de entrar na sala. A sala tinha 6 pessoas sentadas ao redor da mesa longa. 3 investidores principais, 2 diretores e Alexandre na cabeceira, de terno escuro, com a postura de quem está exatamente onde acha que deveria estar. Quando Renata entrou com a bandeja, ele pausou no meio da fala por exatamente 1 segundo. Depois continuou, como se ela fosse invisível. Como eu estava dizendo, o segundo trimestre vai exigir cortes estruturais, decisões difíceis, mas necessárias para garantir a saúde da empresa a longo prazo. Eu já tenho um plano detalhado que vou apresentar na sequência. Um dos investidores, homem de cabelo grisalho e expressão fechada, assentiu devagar. Se chamava Geraldo Brito, dono de 32% das cotas da empresa. Renata o conhecia de vista. Era o mais quieto dos 3, mas o que fazia as perguntas mais precisas. Alexandre colocou o primeiro slide na tela. Gráficos de queda, projeções, números organizados para contar uma história específica. A história de uma crise que chegou de fora, inevitável, que exigia sacrifício coletivo.
O mercado de logística sofreu uma contração generalizada a partir do primeiro trimestre. Nossa empresa não foi exceção. O que me orgulha é que tomamos a frente das decisões antes que a situação piorasse ainda mais. Renata colocou as xícaras devagar, uma por uma, sem pressa. Paulo tinha ficado do lado de fora, aguardando o sinal. Alexandre avançou para o próximo slide. Mais números, mais gráficos. A narrativa estava construída com cuidado. Cada dado ali servia para blindar a história que ele queria contar. Vamos precisar reduzir o quadro de pessoal em 22%. Já identifiquei as áreas prioritárias. A implementação começa na semana que vem. Geraldo Brito se inclinou levemente para frente. Alexandre, antes de continuar, você pode nos explicar o crescimento dessa rubrica aqui? Ele apontou para a tela com a caneta. Otimização logística. Ela não existia antes de março e agora representa quase 18% do custo operacional. O que exatamente ela cobre? Uma fração de segundo. Imperceptível para a maioria. Renata viu. Alexandre deu um sorriso tranquilo. O sorriso de quem praticou a resposta. Contratos de terceirização de rota que implementamos para reduzir custo fixo. Estratégia comum no setor. Os fornecedores foram selecionados com base em custo-benefício. Posso ver os contratos? Com certeza. Mando ainda hoje para o seu escritório. Prefiro ver agora. Geraldo falou sem tirar os olhos dele. Se for para aprovar o plano de cortes hoje, quero entender os números antes. O sorriso de Alexandre ficou 1 milímetro mais tenso. Hoje pode ser difícil de reunir tudo em... Eu tenho, Renata falou. O silêncio que caiu naquela sala foi diferente de qualquer outro silêncio daquela história. Alexandre virou devagar, como se a cabeça não quisesse obedecer. Ela estava parada ao lado da bandeja, com a bolsa a tiracolo, olhando para ele com aquela calma que ele nunca tinha conseguido entender. Você... A voz dele saiu controlada, mas com uma rachadura embaixo. O que você está fazendo aqui? Meu trabalho. Ela colocou a bandeja na bancada lateral e abriu a bolsa. E um pouco mais. Ela tirou os documentos devagar, organizados, separados, sem pressa. Paulo entrou pela porta no mesmo momento, a pasta embaixo do braço, sem pedir licença, sem se desculpar. Caminhou direto para a mesa e ficou ao lado de Renata. Alexandre se levantou. O que está acontecendo aqui é um absurdo. Segurança. Deixa ela falar. Geraldo Brito falou sem levantar a voz. O tom era simples, seco, e tinha um peso dentro dele que fechou a boca de Alexandre mais rápido do que qualquer grito teria fechado. Renata colocou o primeiro documento na mesa, a análise que ela tinha feito na madrugada, agora passada a limpo. Em março desse ano, uma rubrica nova apareceu no custo operacional da empresa. Otimização logística. Em 6 meses, ela consumiu mais de 2.300.000 reais do caixa. Ela falou direto, sem enrolação, como quem explica uma conta de matemática simples. Esse dinheiro foi pago para uma empresa chamada RTL Soluções, através de contratos de prestação de serviço. Ela colocou o segundo documento. Os contratos. O problema é que a RTL Soluções foi constituída em janeiro desse ano, 2 meses antes da crise ser anunciada internamente. E desde que os contratos foram assinados, essa empresa nunca mandou um representante, um técnico ou qualquer prestador a este prédio. Terceiro documento. O registro de visitantes. Esse é o histórico de acesso ao prédio assinado por Neide Aparecida Fonseca, funcionária da recepção há 12 anos. Nenhuma entrada da RTL Soluções. Em nenhum dia. Em nenhum horário. Geraldo Brito pegou o papel e começou a ler. Um dos outros investidores se inclinou para ver. Alexandre deu um passo para frente. Isso é ridículo. Ela pegou documentos internos de forma ilegal. Isso é invasão. Os documentos caíram da sua pasta na sala de reuniões. Renata falou sem elevar a voz. Eu limpo aquela sala todo dia. Faz parte do meu trabalho. Ela colocou o e-mail impresso na mesa. Dentro do plástico transparente,
as palavras visíveis sem precisar abrir. Confirmar recebimento. Conta conforme combinado. Esse e-mail é de fevereiro, 3 semanas antes da crise. As iniciais RT correspondem ao nome do sócio registrado da RTL Soluções, Roberto Tavares. Ela pausou. Que é cunhado do senhor Alexandre Monteiro. O murmúrio que saiu dos 3 investidores ao mesmo tempo foi baixo, mas era o tipo de murmúrio que muda o rumo de uma reunião inteira. Alexandre ficou parado, o rosto ainda composto, mas os olhos fazendo aquele movimento rápido de quem está calculando saída e não encontrando nenhuma. Paulo. Renata virou para o lado. Paulo abriu a pasta e colocou o relatório contábil em cima de tudo. Eu sou contador dessa empresa há 8 anos, ele falou com voz firme. Cruzei as datas de transferência, os valores, os registros internos e os dados públicos da RTL Soluções. O que está nesse relatório não é suspeita, é trilha de auditoria. Qualquer auditor externo vai chegar nas mesmas conclusões em menos de 1 hora. Geraldo Brito tinha parado de ler o e-mail. Estava olhando para Alexandre. E Alexandre estava olhando para o relatório de Paulo com aquela expressão de quem vê o chão desaparecendo embaixo dos pés e ainda não acredita. Isso foi fabricado. A voz saiu, mas sem a convicção de antes. Ela tem interesse em me prejudicar. Todo mundo aqui sabe que ela foi desafiada e... Alexandre, Geraldo colocou o e-mail na mesa com calma. Você me disse agora há pouco que os fornecedores foram selecionados com base em custo-benefício. Pausa. Você conhece pessoalmente o sócio da RTL? Silêncio. O tipo de silêncio que já é uma resposta. O silêncio durou uns 5 segundos. 5 segundos é muito tempo numa sala pequena com 6 pessoas sentadas e 2 em pé, quando todo mundo acabou de entender a mesma coisa ao mesmo tempo. Geraldo Brito foi o primeiro a se mover. Ele pegou o relatório de Paulo, abriu na página do cruzamento contábil e começou a ler com aquela atenção de quem passou décadas aprendendo a reconhecer quando um número não fecha. À sua direita, o segundo investidor, Marcelo Quaresma, 50 e poucos anos, que durante toda a reunião tinha ficado digitando no tablet, parou de digitar. Colocou o tablet na mesa, virou o corpo para Alexandre com uma expressão que não era raiva. Era pior, era decepção calculada. Alexandre, a voz de Marcelo saiu baixa. Eu coloquei dinheiro nessa empresa. Meu dinheiro, da minha família. Alexandre abriu a boca. Isso ainda não foi verificado por ninguém independente? Então a gente verifica agora. Geraldo levantou os olhos do relatório. Eu quero um auditor externo aqui ainda hoje. Esse plano de cortes não acontece enquanto isso não for investigado. Leandro, o diretor comercial que tinha rido de Renata 2 dias antes com tanta facilidade, estava parado na cadeira do canto com as mãos na mesa, olhando para o relatório que circulava como se aquele papel fosse uma ameaça pessoal. Por que era? Qualquer pessoa que tinha assinado alguma coisa sem questionar estava em terreno ruim agora. Ele se virou levemente para o lado como se fosse falar. Depois fechou a boca. Se afastou da conversa em câmera lenta, do jeito discreto de quem tenta sair do quadro antes que a foto seja tirada. O terceiro investidor, até então o mais quieto da mesa, se levantou. Caminhou até a janela. Ficou de costas por um momento. Depois virou. Eu quero saber o valor total desviado, com data, com destino, com nome. Ele apontou para o relatório. Isso está tudo aqui? Está, Paulo respondeu. Com base nos registros internos. Uma auditoria completa vai confirmar os números exatos. Alexandre estava de pé na cabeceira, mas já não era a mesma posição de antes. O corpo ainda estava ereto, o terno ainda estava impecável. Mas havia algo que tinha saído do lugar. Uma tensão no maxilar, um olhar que não conseguia mais decidir onde pousar. Eu vou ligar para o meu advogado, ele falou, e caminhou em direção à porta. Alexandre, a voz de Geraldo Brito não foi alta,
mas parou o homem no meio do passo, como se tivesse levado uma parede invisível. Você sai dessa sala quando eu disser que a reunião acabou. Alexandre virou devagar. A sala inteira estava olhando para ele. E pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha plateia. Tinha testemunhas. Ele ficou parado perto da porta por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. Depois voltou, sentou, como se o corpo tivesse cedido antes da vontade. Eu posso explicar a estrutura dos contratos. A voz tinha mudado, mais baixa, mais cuidadosa. A RTL foi escolhida por critérios técnicos. O fato de ser meu cunhado não invalida a... O fato de ser seu cunhado invalida tudo. Geraldo cortou sem elevar o tom. Você tem conflito de interesse declarado. Você deveria ter comunicado ao conselho antes de assinar qualquer coisa com essa empresa. Não comunicou. Eu não achei necessário porque... E os serviços? Marcelo Quaresma abriu o registro de visitantes e girou na direção de Alexandre. Você pode me mostrar um único relatório de serviço prestado? Uma ordem de execução? Qualquer documento que prove que a RTL fez alguma coisa por esse dinheiro? Silêncio. Alexandre olhou para o relatório, olhou para o e-mail dentro do plástico, olhou para Renata. E Renata não disse nada. Ficou parada ao lado de Paulo, com as mãos quietas, sem expressão de vitória, sem cruzar os braços. Só olhou para ele com aquela calma que ele nunca tinha conseguido entender desde o primeiro dia. Eu tomei decisões difíceis. Alexandre começou de novo, com uma voz diferente, não mais a voz do CEO, mas a de um homem tentando encontrar uma saída em tempo real. Num momento de crise, às vezes o processo formal fica para trás. Não foi desvio, foi gestão de emergência com quem eu confiava. Gestão de emergência. Geraldo repetiu a frase sem inflexão, do jeito seco de quem está decidindo enquanto fala. 2.300.000 pagos a uma empresa sem histórico, sem registro de serviço, constituída 2 meses antes da crise que você mesmo anunciou. Uma pausa. Alexandre, você entende que o que está descrito aqui é crime? A palavra ficou no ar. Crime. Alexandre fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, alguma coisa tinha ido embora. A postura, a certeza, aquele peso de quem sempre soube que o ambiente estava do lado dele porque ele tinha construído o ambiente assim. Eu vou precisar falar com meu advogado antes de continuar essa conversa. Pode falar. Geraldo já estava com o celular na mão. Eu vou ligar para o nosso jurídico agora e vou pedir afastamento imediato do cargo até a auditoria ser concluída. Se os números confirmarem o que está nesse relatório... Ele olhou para o papel uma última vez. E vão confirmar. A gente vai além do afastamento. Marcelo já digitava no celular. O terceiro investidor tinha saído para ligar do corredor. Leandro pediu licença em voz baixa, pegou o copo d'água e saiu sem que ninguém tentasse segurá-lo. Alexandre ficou sentado na cadeira da cabeceira. A mesma cadeira onde tinha rido 2 dias antes, onde tinha apostado o carro, onde tinha descartado uma folha de papel como se fosse lixo. Ficou olhando para a mesa. Geraldo se levantou, caminhou até Renata e Paulo. Estendeu a mão para Paulo primeiro. Obrigado pela coragem. Depois olhou para Renata. E você? Apertou a mão dela firme. Eu quero conversar com você depois que isso aqui for resolvido, sobre um cargo, de verdade. Renata assentiu. Não sorriu. Não comemorou. Só respirou fundo, daquele jeito de quem carregou algo pesado por tempo demais e finalmente encontrou onde pousar. A sala foi esvaziando aos poucos. Vozes no corredor, celulares tocando, passos rápidos. Alexandre ficou sentado, sozinho na cabeceira de uma sala que estava se reorganizando sem ele. O carro preto ainda estava estacionado lá fora. O corredor estava movimentado quando Renata saiu da sala. Pessoas passando com o celular no ouvido, vozes sobrepostas, aquela agitação de quando alguma coisa grande acontece num lugar e todo mundo quer estar perto sem saber exatamente o que fazer.
Ela caminhou pelo meio de tudo aquilo sem pressa. Paulo caminhou ao lado dela até o elevador. Apertou o botão e ficou quieto por um segundo. Você está bem? Ela pensou na pergunta de verdade antes de responder. Estou. Não era a resposta automática de sempre. Era verdade. O elevador abriu. Eles desceram juntos. No térreo, ele foi buscar a pasta que tinha deixado na recepção e ela foi até a copa. Por hábito, por instinto, porque era o que ela fazia todo dia e o corpo ainda não tinha recebido o aviso de que esse dia era diferente. Ficou parada no meio da cozinha por um momento. Olhou para a bancada, para o fogão, para o gancho onde o avental ficava pendurado. Pegou o avental, dobrou com cuidado. Deixou em cima da bancada com uma delicadeza que não era tristeza, era encerramento. O tipo de gesto que a gente faz quando fecha um capítulo sem raiva, só com a consciência de que aquele capítulo acabou. Pegou a bolsa. Saiu. Do lado de fora, o sol batia forte no asfalto. Ela parou na calçada por um momento, fechou os olhos e deixou o calor pousar no rosto. Depois, pegou o celular e ligou para a escola. Ia buscar os meninos mais cedo hoje. 3 semanas depois, a auditoria confirmou tudo que o relatório de Paulo apontava. R$ 2.420.000 desviados ao longo de 6 meses através de contratos fictícios com a RTL Soluções. Alexandre Monteiro foi afastado no mesmo dia da Assembleia. Na semana seguinte, a Polícia Civil cumpriu mandado na sede da empresa e no escritório da RTL. As imagens circularam nas redes, ele saindo de terno, sem a postura de antes, sem a câmera lenta de quem sabe que tem plateia. O carro preto ficou bloqueado como bem sob investigação. Renata soube disso por Paulo, numa mensagem curta de texto. Ela leu, colocou o celular no bolso e voltou para a mesa onde Gabriel estava fazendo lição de casa. Mãe, o que é contabilidade? Ele perguntou, olhando para o caderno com a testa franzida. Ela sentou ao lado dele. É quando você aprende a entender para onde o dinheiro vai. Ela pegou o lápis dele. Deixa eu te mostrar. 2 semanas depois, Geraldo Brito ligou. A conversa durou 40 minutos. Ele queria uma pessoa que conhecesse a empresa por dentro, que não tivesse medo de dizer o que via, e que fosse honesta mesmo quando a honestidade fosse inconveniente. O cargo era de analista de conformidade financeira, com registro, plano de saúde para ela e para os filhos, e uma cláusula que ela não esperava, patrocínio integral para ela terminar a faculdade. Ela ficou quieta por alguns segundos depois que ele terminou de falar. A senhora ainda está aí? Geraldo perguntou. Estou. A voz saiu firme. Pode confirmar. Ela desligou. Ficou sentada na beira da cama por um tempo. Não chorou, não gritou. Só ficou quieta com aquela sensação estranha e boa de quando a vida finalmente abre uma porta que você bateu tantas vezes que tinha quase parado de tentar. Na segunda semana do novo cargo, Renata estava no corredor do 3º andar quando ouviu uma voz saindo da sala de reuniões. Era Leandro, que tinha ficado na empresa, porque ninguém tinha provado o envolvimento direto dele. Só covardia, e covardia não é crime. Ele estava na frente de uma funcionária nova, contratada há 3 dias, uma menina de uns 22 anos com crachá ainda sem foto. Você foi contratada para recepção, não para dar opinião sobre processo nenhum, entendeu? A menina estava com a cabeça levemente baixa, segurando uma prancheta com as 2 mãos. Renata parou. Ficou parada no corredor por 2 segundos, o tempo exato de reconhecer a cena, de sentir o peso familiar dela e de decidir o que fazer. Entrou na sala. Leandro, eu preciso da Camila aqui por um segundo. A gerência pediu um levantamento de cadastro e ela é quem tem acesso. Era mentira, uma mentira pequena, sem peso, do tipo que protege sem machucar ninguém. Leandro olhou para Renata com aquela expressão de quem quer confrontar, mas sabe que o terreno mudou. Não disse nada. Saiu. Renata virou para a menina. Camila, é isso? A menina assentiu.
Qualquer coisa que esse tipo de conversa acontecer de novo, você vem falar comigo, tá? Camila ergueu os olhos. Tinha ali uma mistura de surpresa e alívio que Renata reconheceu porque já tinha sentido. Obrigada. A voz saiu baixinha. Não precisa agradecer. Só não baixa a cabeça para quem não merece o seu respeito. Essa história me arrepia toda vez que eu penso nela. Não pela virada, não pelo momento em que Alexandre caiu, mas pelo que veio antes. Pelos anos de silêncio que Renata engoliu. Pelas madrugadas estudando com os filhos dormindo no quarto ao lado. Por ter entrado naquela sala de assembleia com uma folha de papel e a certeza de que a verdade era suficiente, mesmo quando todo mundo em volta estava apostando que não era. Eu acho que a gente subestima o quanto custa continuar acreditando no próprio valor quando o mundo inteiro insiste em te lembrar do seu lugar. Renata não venceu porque teve sorte. Ela venceu porque nunca, em nenhum momento, aceitou que a versão que fizeram dela era a versão real. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu aquela mistura de raiva e admiração que a Renata provoca, deixe o seu like agora. Esse gesto simples nos mostra que estamos no caminho certo e vale muito para a gente continuar produzindo histórias assim. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério. Eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Quero saber de onde vem essa galera incrível que acompanha o canal. E se você acredita no poder de histórias assim, histórias que emocionam, que indignam, que inspiram, se inscreve no canal para não perder as próximas. Estamos só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vá embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.